Ô Vila, quais são os filmes que você acha que todo mundo tinha que assistir? Ah, é difícil, viu? Que são seus preferidos, assim, fala assim, putz, ó, acho que todo mundo tinha que... Seria importante pra formação, assim. Sim. Vamos ver aqui. Dos... Aquela coisa Billy Wilder, por exemplo. Sim, mas do cinema americano tem algumas coisas que me impressionaram muito, né? Não, mas fica no 5, vai, vamos ver eu o estou 5. pensando aqui, é difícil, eu acho. Olha, os filmes do Kurosawa são indispensáveis, né? Do Descaden, o Han, eu tinha falado no Viver. Eu acho que o cinema dele é essencial. Me lembrei agora que ele pega o Shakespeare e leva para o Japão, né? O Trono Manchado de Sangue. Eu acho que ele é indispensável. Do cinema japonês, tal, das coisas que eu vi. Do cinema brasileiro, que seria o filme que eu fiquei mais impressionado, eu tinha... O terrível é você rever um filme que te impressionou tanto, quando você vai rever não é mais... você não sabe o que você achava, né? Mas você sabe que eu era moleque e assisti um filme que você vai achar uma porcaria, aquele Warriors. Sim. Os Guerreiros da Noite. Sim. Eu lembro que quando eu era moleque, eu saí do cinema, ali da Brigadeiro, falei, eu sou um cara de uma gangue, cara. O que é o Warriors? Brinca comigo. Que eram umas gangues ridículas, assim, umas gangues de Nova York, que ficavam brigando entre elas. Bom, beleza. Passou, sei lá, 25 anos, eu vi à noite e falei, pô, tá passando Warriors na TV, né? Eu vou assistir. Eu juro que eu fiquei envergonhado por mim. Por um dia ter gostado. Dia ter gostado daquele negócio. Você assistiu Super Máquina? Você lembra desse seriado? Nossa, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que foi o mais antigo que eu me recordo, assim. Fui rever também. Isso é novo, né, cara? Isso é novo. Agora tem coisas Masterson, você não assistia? Assisti na TV Excelsior, que nem existe mais, Canal 9. Persuaders. Tinha umas séries... Não, passava a gente... Agora, cinema brasileiro, o Vidas Secas, o Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira dos Santos, já que eu falei Kurosawa para sinônimo de Japão, o Nelson Pereira dos Santos como sinônimo de cinema brasileiro, né? Tudo que ele fez foi tudo muito bom, impressionante. Ele foi e o Vidas Secas, que também eu acho provavelmente que é o melhor livro da literatura brasileira. Do século XX, com certeza, acho eu, né? E ao menos vai dos anos 20 para frente, que alguém pode pegar alguma coisa da primeira década. Mas eu acho que o Nelson Pereira dos Santos é uma coisa impressionante. Tudo que ele fez, todos os filmes que ele fez, ele é muito importante. Agora, eu fui assistindo coisas do cinema espanhol, lembrei também, e aí por causa do Jornal da Tarde, havia o culto do Luiz Buñuel, né? Eu ia te perguntar do Buñuel, você não gostava? Sim, eu tô... ali o tinha discreto charme da burguesia. Anjo Exterminador. Tem. Aí ele tem uma parte quando ele ficou exilado no México, né? Ficou um tempo no México. Não sabia, não. Porque era por causa da Guerra Civil, tal, a derrota, a vitória dos franquistas. Muitos espanhóis foram para o México, milhares. E o México nunca reconheceu o governo Franco, reconhecia o governo republicano no exílio. Uma coisa incrível, o México é um país fantástico. Aí muitos foram para lá, e ele tem Los Olvidados, por exemplo, que eu acho que é um dos clássicos, ele foi feito lá no México. Então ele ficou muito tempo lá no México e fez uma obra muito importante, porque o México, no final, a Guerra Civil acaba em 39, né? E aí, tanto que o México, vale lembrar, no ano anterior, em 38, recebeu o Trotsky, né? Nenhum país do mundo queria receber o Trotsky. Nessa época ele estava na Noruega. Quem que é o Trotsky? Leon Trotsky é um dos líderes da Revolução Bolchevique e acaba na luta pelo poder nos anos 20 perdendo para o Stalin, né? E ele foi o criador do Exército Vermelho e antes da Revolução de 1917 ele não era nem bolchevique nem menchevique, porque o Partido Operário Social Democrata Russo se dividia em duas vertentes. O bolchevique era o Lenin, né? Menchevique, acho que era o Plekhanov, era o mais importante. E o Trotsky e foi muito importante na Revolução de 1905. Aí quando vem 17, ele volta à Rússia, ele era um dos mais intelectualizados, escrevia muito bem, conhecia muito bem literatura, falava muito bem, um hábil organizador. A criação do Exército Vermelho, que vence a Guerra Civil contra os brancos, é do Trotsky e tal. Aí morre o Lenin em 24, há uma disputa pelo poder, o Trotsky
o Stalin se aproxima do Zinoviev e Kamenev, perde forma pro uma troika, Stalin. e aí nessa disputa ele acaba perdendo. Aí a oposição é unida em 27, tenta fazer um movimento contra o Stalin, ainda o Stalin não tinha todo o poder. O mundo seria muito diferente se o Trotsky tivesse... Olha, aí tem depois toda a corrente dos trotskistas, tá? As pessoas que até aqui no Brasil, na minha geração, ficavam com a barba igual, tentavam usar o óculos e uma boina parecida Era o John Lennon. Trotsky. Era o John Lennon da época. E ele escreveu muitos textos, e aí o Stalin expulsa ele da União Soviética em 28. Ele primeiro fica no exílio interno, em Alma-Ata, né, em 28, acho que em 29, alguma coisa assim, ele vai para a Turquia expulso. Dali ele percorre alguns países europeus, nenhum país europeu queria ficar com ele, a situação dele era muito difícil. Aí acho que chega no fim a Noruega, e aí o Stalin queria trazê-lo de volta à União Soviética, e aí certamente ele para calá-lo. Ele seria fuzilado, claro. Tal, porque nessa época a situação já tinha começado os processos de Moscou e tal. Aí o único país que o aceita é o México. E ele é recebido no porto de Tampico até por um ministro do grande presidente Lázaro Cárdenas, que é o presidente mais simbólico da Revolução, que foi presidente de 34 a 40, manda o Francisco Murca, que era o ministro de Obras tal, e Comunicações lá, e vai recebê-lo. Aí ele vem para a cidade do México, mas com o compromisso de não se envolver em política mexicana, etc. Aí ele vai morar na CAI Viena, em Coyoacán. E aqui, mais ou menos, era CAI Londres, onde morava o Diego Rivera, nessa época estava casado com a Frida Kahlo. Com a Frida. Então, aí eu fui, né? Eles se conheceram? Se conheceram, tal. Inclusive só. o Trotsky teria supostamente se apaixonado pela Frida, tal. Aí tem toda essa história. O Rivera tinha sido stalinista, trotskista, cada hora era uma coisa, e é o grande cara do muralismo, junto com os Siqueiros e Orozco, né? Esse Siqueiros, inclusive, faz um atentado contra a vida do Trotsky, tenta matá-lo e tal, e depois ele é assassinado em agosto, né, de 1940 e tal. E eu fui até a casa dele, CAI Viena, número 45. Hoje... Eu tô assustado, é sério. Eu dou graças a... O interesse do Trotsky. Eu dou graças a Deus de o Vila não ter sido meu professor. Eu nunca teria me formado ou passado essa. Você não sabe as coisas? Você dava nota com na tua prova, data valia no ensino médio? Não, tinha de saber, porque a data... Eu estava fudido, alguma coisa Vila. Você tem de saber em termos cronológicos, senão vira um samba do Crioulo. Não, mas você precisa saber a data certa. Não, mas você precisa ter uma noção de tempo histórico, né? Sim. Isso é essencial, você precisa saber o período colonial, do que você está falando, que momento do período, no caso do Brasil, né? No momento do Império, né? Porque o momento, a data, você tem que contextualizar aquele momento. Então, não necessariamente você precisa ter essa precisão, tal, que muitas vezes eu falo assim, naturalmente tal. Mas o sujeito precisa saber de que momento, senão vira uma bagunça. Eu já li. Eu tive um professor de história que quando ele... Eu lembro bem disso, era uma coisa que eu adorava, porque ele fazia assim, ele ia falar, sei lá, da época do Tchaikovsky. Sei. Né, da época política do Tchaikovsky. Então ele trazia a música do Tchaikovsky e botava muito legal. E aí ele ia mostrando tudo. Olha, enquanto se fazia isso na música, olha como ela era assim porque estava acontecendo isso aqui na história. Sim. Quer dizer, essa contextualização é sempre muito legal. É essencial. Mas como que era o critério, Vila? Assim, se a data, a ordem cronológica ou data? Não, a ordem cronológica, a cronologia é condição sine qua non para se pensar a história, né? Senão você cai no anacronismo. Você está estudando o século XXI, e aí você está no século XXI, vai ler um texto do século XVIII e quer que aquele indivíduo, aquele momento histórico, pense como você pensa no século XXI, para ser redundante. Né? Não, né? Você tem de entender historicamente, evitar o anacronismo. O texto histórico é escrito post-factum, né? Então, senão você começa a criar o panfletarismo. Isso é comum aqui no Brasil.